tudo certo? Vamos colocar a mão na massa agora e começar a dar nossos primeiros passos aqui no desenvolvimento, tá? Então a gente vai usar a ferramenta Flowgorithm. Ela é uma ferramenta que utiliza um meio bastante gráfico para a gente conseguir entender um pouco a ordem das coisas. Então, voltando lá com o algoritmo que eu apresentei na última aula, a gente tem o conceito de início e fim muito bem apresentados. E a ferramenta também traz isso. Então a ferramenta é um executável, é só baixar e executar, e você vai cair nessa tela daqui. Então para a gente começar a trabalhar aqui na nossa tela, a gente vai sempre estar usando as setas, tá? Então essa seta aqui que eu estou deixando o mouse em cima, que fica laranjinha, é onde eu vou inserir o meu próximo passo. Vamos criar um programa que recebe o nome de uma pessoa e o computador vai imprimir, ou seja, vai retornar para essa pessoa o nome que ela escreveu. Então, a gente vai primeiro ter que declarar algumas coisas, que é a variável. A variável é nada mais do que uma maneira que o computador vai chamar aquele dado. Vai estar chamando aquele dado como se fosse um apelido para ele. Então, eu vou chamar aqui, na minha abinha de variáveis aqui, eu vou clicar em definição. E, a partir do momento que eu clico em definição, abre para mim esse quadrado, com essas linhas aqui. E se eu der um clique duplo nele, vai me aparecer outra janela, que vai estar me dizendo, perguntando para mim qual é o nome da variável e qual é o tipo dela. A gente vai trabalhar essa parte de tipificação das variáveis um pouquinho do que eu falei na última aula a respeito dos tipos de variáveis, né? Então o computador ele vai conseguir separar e entender que tipo de dado é aquele. Só que para isso a gente tem que informar o computador qual é, para que ele consiga reconhecer e trabalhar da maneira certa. Então a gente vai trabalhar com nomes. Então, nomes não são valores inteiros, nem reais e nem lógicos. São tipos de caractere. Caracteres são letras ou até mesmo números que não vão ser usados para cálculo. Por exemplo, o teu CPF ele é um caractere. São vários números, porém são caracteres, porque eles não são usados para cálculo. Diferente da tua idade ou do valor que você tem no banco. O valor inteiro são números que, como o nome diz, são inteiros. É 1, 2, 3, 10, 15... menos 5, e assim vai. Então, valores que pulam de 1 em 1, tanto para cima quanto para baixo. Valores reais trabalham com um sistema que a gente chama de decimal, né? São valores decimais, valores quebrados. Então, 5.4, 3,5, são valores que vêm de frações. E lógico, vai voltar ao sistema das lâmpadas, né? Que é se é verdadeiro ou falso, se é 1 ou 0. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Então, voltando, o nome que eu vou trabalhar aqui, vou chamar minha variável de nome, é um caractere, e vou dar um OK. Eu tenho que declarar a variável, que é como se eu estivesse dizendo para o programa o que é que eu vou usar durante ele. Então, a partir do momento que eu declaro a variável, a gente consegue adentrar nos próximos passos, que é nesse comando aqui de entrada e de saída. Então, a entrada é o que o usuário vai preencher. Então, o que o usuário preencher, eu vou estar atribuindo a uma certa variável. Se eu colocar aqui a variável nome, o que é que vai acontecer? O programa vai iniciar, vai receber, vai saber que ele vai estar usando uma variável chamada nome, e a primeira entrada que ele receber, vai pegar esse dado que ele recebeu e vai guardar a variável nome, para que o computador, que o programa, consiga usar ele futuramente. Eu vou aqui agora mandar uma saída, que é a vez do computador retornar. Eu vou fornecer uma expressão para o computador. Como eu vou trabalhar com caracteres aqui e com valores de nome, eu posso colocar entre aspas, que o computador vai entender que o que está entre aspas são caracteres. Então, eu vou colocar, por exemplo, olá, vírgula, vou colocar um espaço. Para eu poder juntar dois tipos de dados diferentes, ou dois dados separados, a gente pode usar, pode depender da ferramenta, caracteres especiais. Em alguns sistemas são vírgulas, em outros são traços. Aqui a gente usa um comercial. Eu vou colocar a variável nome. Então perceba que aqui, no olá, o que está entre aspas, ele é separado. Por quê? Porque ele não é uma variável. Então, ele tem que estar entre aspas para a gente permanecer, para a gente preservar o valor dentro dele. E aqui, independe se o tamanho do texto que for, é o que a gente chamou de nome no começo do programa. Então, eu vou dar um OK.
e eu vindo aqui, eu vou rodar o programa do jeito que o usuário vai ver. Então, aqui ele está me dizendo para fornecer um tipo de caractere para nome. Eu vou dar o nome Upio. Eu dei o Enter, ele me trouxe aquele pedaço de texto que a gente trouxe. Então, o olá, a vírgula e o espaço, me retornou o valor que eu inseri. Vamos rodar novamente. Eu vou colocar aqui, estava me pedindo o meu nome, eu vou colocar João. Mesma coisa. Então, eu posso rodar infinitas vezes esse sistema e ele vai sempre me retornar o nome que eu inseri. Funciona só para nome? Não, eu posso colocar números aqui também. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eu dei Enter, ele me retornou da mesma maneira. Então, a atribuição de variáveis entra aqui para a gente conseguir entender que o computador vai guardar esses valores para usar futuramente. Tem até uma parte legal aqui da ferramenta, que se eu diminuir a velocidade de execução e rodar o sistema, ele vai carregar passo a passo, como vocês viram, em qual estágio ele está. Então, primeiro, quando o programa iniciou, ele descobriu, a gente contou para ele que a gente vai usar a variável com chamada nome, e agora ele está aguardando o usuário inserir esse valor. Então, vou colocar mais uma vez. Vou colocar João, vou colocar Maria dessa vez. Ele vai recarregar, então aqui ele vai perceber que a nossa saída vai ser um olá junto com o nosso nome que a gente trouxe anteriormente. E a gente pode até colocar de uma maneira que fique mais apresentável para o usuário. Então, vamos supor, tu vai chegar aqui no sistema e não vai ter nada dizendo o que você tem que fazer. Você vai ter que ficar olhando para esse cantinho, que às vezes não fica muito bem implícito do que você tem que fazer. Então vamos colocar, e vamos pegar bem na mãozinha do usuário, vamos colocar aqui uma saída, e vamos editar ela. Eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Vai ser só texto. Vou colocar aqui, insira o seu nome. E como o sistema aqui parece um chat, até que faz bastante sentido a gente colocar, né? Então vai sair para mim, insira o seu nome, eu vou colocar aqui o meu nome, e ele vai me retornar. Então, simples assim a gente começa a entender como é que funciona o sistema sequencial, ou seja, que tem um caminho muito estreito do que se fazer, um caminho reto. Então, ele só pode inicializar, entender qual é o nome, o que é a variável nome, vai imprimir para mim, perguntando qual é o meu nome, vai receber o meu nome, vai imprimir o meu nome e vai acabar. É um programa linear e que a gente trabalhou com definição de variáveis.